Olá, olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje na nossa primeira live, depois de já algum tempo, não é mesmo? E tudo isso para a gente falar hoje um pouquinho sobre a constelação familiar. Eu sou a doutora Sabrina Nascimento, terapeuta sistêmica, e hoje vou receber aqui uma convidada super especial, que é a Simone de França Bem-vindo, que também é terapeuta, facilitadora de Access Consciousness e outras técnicas. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui sobre justamente a constelação familiar. Vamos lá, ela já está mandando a solicitação aqui pra gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Olá, minha amiga, tudo bem? Oiê, tudo bem? Oi, pessoal. Bora lá? Vamos mandar um aviãozinho pro povo? Isso aí, vamos lá mandar aviãozinho, compartilhar essa live, porque ela veio, né? Justamente, Simone, de um monte de perguntas que eu recebo aqui no meu consultório, de pessoas interessadas em saber como funciona a constelação, de dúvidas, né? Eu acho que é muito legal a gente fazer uma live para justamente esclarecer as dúvidas que a gente mais recebe, na verdade. Eu acho que você, como terapeuta, acaba recebendo essas perguntas também, não é mesmo? Sim. E constelação é uma paixão minha, assim. Eu percebo quanto que eu evoluí como pessoa, como profissional, depois que eu conheci tudo isso e daí eu me apaixonei, comecei a estudar mesmo e me tornei terapeuta, facilitadora e é isso, né? Para mim é um universo assim muito mágico, sabe? Mas que não tem nada assim de mágico, né? O que eu gosto é até o meu professor fala muito, né? As pessoas às vezes falam de sobrenatural, que não sei o que é sobrenatural. Não existe nada sobrenatural. Será que a gente acredita mesmo que existe alguma coisa fora da natureza? Olha o lugar que eu estou, gente. Olha o lugar que lindo. Tudo Que faz parte, lindo! né? Então, as pessoas falam que é sobrenatural, é o que ainda não foi conhecido, não foi estudado, não foi percebido ainda, não é mesmo? Tem muita coisa ainda para a gente aprender e as constelações elas abrem assim um leque assim maravilhoso. Simone, então vamos contar para quem está aqui com a gente, né? Primeiro, bem-vindo a todos, né? Vi que tem um monte de gente acessando aqui. A gente está muito feliz por vocês prestigiarem a nossa live. E porque justamente, né, a constelação, vamos falar primeiro, né, Simone? O que que é essa constelação, né? Quem que criou essa constelação mesmo, Simone? Quem que, né? Vamos conversar um pouquinho para o pessoal lá de casa que está aqui assistindo a nossa live, poder entender um pouquinho mais quando ela surgiu, o que que ela faz, né? Para justamente a gente ir discutindo isso com leveza, trazendo conceitos simples que estão aí no dia a dia, que fica fácil de qualquer pessoa entender como a constelação também pode contribuir na sua vida, né? Então, a constelação, ela é um método terapêutico, fenomenológico. Ai, Ela acessa o campo, né? Ela acessa o campo, né? Esse campo morfogenético, e que isso é física quântica pura. Mas quem percebeu isso, então, né, foi o Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele foi para a guerra, daí virou padre, largou a batina, se casou. E quando que começou toda essa percepção para ele foi quando ele ainda era religioso e ele foi em missões na África, né? E ele começou a perceber que as tribos na África, quando alguém fazia alguma coisa ruim, assim, sei lá, acontecia alguma coisa com alguém na tribo, aquela pessoa não era excluída, era o contrário. Eles traziam essa pessoa que de repente tenha cometido um delito, alguma coisa na tribo, eles traziam aquela pessoa para o centro da tribo, todo mundo fazia e começavam a falar coisas boas, sabe, para ele recordar e acessar aquilo que ele era de essência. Ao invés de ser excluído, de ser julgado, ele era trazido, ele é com muita amorosidade para o centro da tribo, né? E a tribo inteira acolhia ele e fazia ele se lembrar como ele era bom, como ele a essência dele.
Então, Bert Helling começou a perceber isso, sabe? E nessa tribo dos Zulus que ele trabalhava, e ele começou a perceber, então, que existem leis sistêmicas que são como igual a gravidade, assim, elas existem, e quando a gente Universais, não né? tem e quando a gente não tem consciência sobre essas leis, a gente fica muito à mercê de uma programação, de uma coisa assim que vai acontecendo. E quando a gente começa a ter consciência sobre essas leis, a gente pode, então, trazer, equilibrar essas leis na nossa vida e fazer com que a nossa vida seja fluida, como na natureza, né? Tudo mais fluido. Então, É legal. o Bert Hellinger, né? Ele, perdão, deu uma cortadinha, tá tudo bem a transmissão? E pessoal, dá ok Sim, aí? tá tudo ótimo. Certo? Tá tudo bem. Então, daí, assim, ele deixou, né? Até eu percebi que tem uma pergunta ali sobre se é uma religião, né? Ele até, assim, inclusive, ele deixou a religião porque ele percebeu que isso era muito maior, que, tipo, não dava para ser uma coisa fechada, que isso era um conhecimento muito maior. E tanto que ele falou assim, eu descobri o oceano, mas ele não é meu. Cada um pode se, né? Porque eu peguei um baldinho aqui, o oceano é meu? Não. Então é uma generosidade com que ele traz tudo isso, tá? Uma abundância de conhecimento e de amor mesmo, para a gente olhar para a gente. E o legal, né, Simone, é perceber, assim, comentar com quem está aqui assistindo com a gente, que a constelação, ela vai justamente acessar esse campo, né, esse campo individual. Então, durante uma sessão, a gente vai lá, acessa o campo daquela pessoa e, consequentemente, o campo familiar. Então, a gente consegue perceber os movimentos que estão lá intrínsecos, né, ocultos, vamos dizer assim, a dinâmica oculta que está naquela relação familiar. E que o Bert Hellinger, né, que ele, como a Simone bem colocou, ele não tem qualquer cunho religioso. A gente não está afiliado a uma religião católica, adventista, enfim, tantas outras religiões que a gente tem, ainda mais no Brasil, né, que é um celeiro de muitas religiões. Né? Então não tem essa questão. Bert Hellinger ele era alemão, né? E depois ele até veio para o Brasil e a constelação foi se consolidando não só aqui, mas em todo o mundo. E até é legal colocar, né, Simone, que ele usou vários conhecimentos da psicologia, da questão de trabalho em grupo, né? Vários conhecimentos, ele estruturou num método que se chama constelação familiar. Então, é isso que ele foi usando, a vivência dele, as experiências, tanto, sim, pautadas na questão né, que ele teve da teologia, dessa formação né, mais dentro do sacerdócio, né? Mas ele também trouxe um monte de influências, como a Simone tão bem colocou, da África, de outros locais, né? De seminários que ele foi acompanhando na Europa. Assim, Enfim, ele juntou tudo depois isso disso tudo, e estruturou. ele estudou, sim, ele daí, assim, ele trouxe todo esse conhecimento de tudo, né, da hipnose, da terapia convencional, psicologia, ele é formado, né, ele se formou, então, em Né? teologia, filosofia, é, psicologia, psicoterapia, então, de grupo, né, para formar isso, para trazer isso, assim, e, assim, o que são os principais conflitos, né? Quando a gente. O Jair fala, assim, né? O meu professor, assim, eu gosto de citar ele bastante, que ele foi uma pessoa que trabalhou bem próximo ao Bert Hellinger, que o Bert Hellinger nos deixou em 2019, né? Ele veio a falecer. Então, Aos ficou 95 anos, né, Simone? é, 94, mas assim, 94? ele já sabia, né? De repente já estava percebendo, né, o fim ali, e ele fez a sua autobiografia ali, deixou um último livro, né? Ele é escritor, tem mais de 100 livros publicados, né, o Bert Hellinger. Então, assim, é muito rico esse conhecimento. Mas uma coisa é simples, né, que ele fala, o essencial é simples. E ele fala que se você tiver curado com seu pai ou com a sua mãe, e com seu pai e com a sua mãe, quase não tem mais muita coisa para você pedir para o universo, assim, porque é como se a sua vida fica tão leve e abundante que você quase não tem muita coisa assim para
de conflito e de reclamação. E a gente vai perceber que a fonte principal dos conflitos é, sim, a desconexão nossa com o nosso pai e com a nossa mãe. A principal questão, assim. Claro, isso pode se estender, né, várias gerações, conflitos de várias gerações que estão vindo ali, que a gente percebe, mas principalmente, assim, o olhar aí para o pai e para a mãe é essa questão. E falando ainda dessa questão, por exemplo, religiosa, né, que nem ele fala, tem muitas pessoas que vão buscar muito uma religião, porque elas querem buscar o pai e a mãe perfeita, que é Deus lá no céu, não sei aonde. E é aí que a gente cai na primeira questão, que a gente exclui os nossos pais aqui, né? É esses pais aqui que são, né? Nós estamos no mundo limitado e nós estamos aqui para conviver com tudo isso. Então, quando eu fico buscando uma coisa perfeita, isso não existe. Isso gera muito conflito. Não, e o legal, né, Simone, que é justamente olhar para esse conflito, que é o que faz com que as pessoas busquem a constelação familiar, né? Ela justamente vai atuar neste ponto. Então, que tipo de conflitos que a constelação familiar pode ajudar quem a procura, né? Ah, eu escolhi hoje fazer uma sessão de constelação, mas por que eu vou fazer? Sempre quando a gente vai buscar uma sessão de constelação, como a Simone bem colocou, a gente vai olhar para os nossos conflitos, né? Seja um conflito com o pai, seja um conflito com a mãe. Nós podemos olhar para um conflito com relação ao trabalho, mesmo que a gente saiba que tem alguma relação com o pai e com a mãe no trabalho, mas né? Podemos olhar para o trabalho, podemos olhar para os nossos relacionamentos pessoais, podemos olhar para o nosso imóvel, existe constelação de ambientes também, existem constelação de negócios, existem vários tipos de constelação, vários motivos que nos levam à constelação. Mas os principais motivos, o principal, se não, né, o principal em si, é a gente olhar para justamente os nossos pais e olhar, buscar a constelação quando a gente tem que olhar para esse conflito. E lembrar que nem sempre uma constelação é leve, né? Porque se a gente vai olhar para o conflito, a gente vai olhar para uma dor. Quando a gente olha para uma dor, nem sempre uma sessão de constelação é como a gente fazer uma visita no psicólogo, né? Ai, querido, né? Vou lá, falo tudo e pronto, o que eu preciso. Não é assim. A gente olha para a nossa dor e às vezes não é leve fazer uma sessão, não é mesmo, Simone? Não é leve no momento, mas a gente vai perceber que sim, traz muita leveza, o pós ali, porque você vai harmonizando, é como se você está nesse sistema, e esse sistema vai aquietando, vai harmonizando dentro de você, né? Porque, então, né, as constelações vão trazer assim, que nós não somos só aqui produto do que a gente está aqui, né? Nós trazemos toda essa memória sistêmica, todas essas. Então, por exemplo, digamos que eu tenha muito medo, por exemplo, lá de fobias, né, que as pessoas têm. Muito medo de, sei lá, de água. Eu tenho muito medo de água. Não posso entrar num lago bonito daquele ali. Eu não, né? Simone, adoro. Mas, assim, digamos que a pessoa tenha muito medo de água. E só que, assim, de fato, não aconteceu nada com ela, assim, que tem diretamente com ela. E muitas vezes aquilo tem medos, né? As pessoas têm fobias, assim, que são além né? Que tomam conta da vida e prejudicam demais. E daí, muitas vezes, uma fobia assim, a gente vai perceber que pode ser um avô que morreu afogado, alguma situação assim. E essa memória está tão latente que simplesmente são memórias até de sobrevivência, né? Então, a gente percebe que nós não estamos mais no momento daquela. Muitas vezes em memórias de guerras para a gente olhar também, mas no sentido de cura mesmo, porque nós não estamos mais, né, em guerra, nós não estamos mais nesse sentido como viver os nossos antepassados. Então a gente começa a olhar com muito amor para isso e integrar e olhar que agora, nesse momento, nós não estamos mais assim. Mas é o método, né? A gente tem todas a forma de fazer isso, né? Tem que ter muita responsabilidade, o constelador tem que ter muita responsabilidade na hora de levar a pessoa, como a Sabrina disse, né? Muitas pessoas têm medo porque vai olhar assim para a dor, tá?
Mas também não tem nada assim que você já não saiba, muitas vezes, né? Você já sente, já sabe aquilo. O constelador, ele facilita aquilo ali que você fala, uau, né? Como isso é leve. Vou dar um exemplo, assim, E a- né? Uhum, Pode falar, pode daí eu falar. já entro. Não, não é só para dentro desse exemplo que você vai comentar. A Lara nos mandou uma pergunta aqui, perguntando o seguinte: quando a gente entra dentro da constelação, dentro desse método criado pelo Bert Hellinger, se a gente trabalha essa perspectiva das fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. Justamente, Lara, quando a gente está trabalhando a constelação, a gente vai trabalhar todas as relações que estão envolvendo aquele conflito que a pessoa trouxe para o tema da constelação. Então, sim, a gente vai olhar para todas as perspectivas que envolvem aquele problema. A gente vai olhar para toda a evolução dele. Se ele vem, se ele é da própria pessoa, se ele veio dos pais, se ele veio de alguma influência do ambiente, se ele veio de um comportamento, de uma repetição de um comportamento de um antepassado. Então a gente vai olhar para essa perspectiva. Por isso que um atendimento de constelação ele é bastante profundo e às vezes ele é até um pouco demorado. Por quê? Porque a gente vai explorar, né, a raiz daquela questão, não é mesmo, Simone? Para buscar a cura que a gente precisa para aquela dor, Sim. para aquele conflito interno. Eu vou, né, dar um exemplo assim, né? Por exemplo, surtos, né? Problemas, principalmente muitos problemas sérios mentais e tal. Muito Auditivos. disso é muito a dinâmica mais percebida é, por exemplo, assim, que algum ancestral foi excluído e por assim, na pessoa está a memória da vítima e do agressor do sistema, tá? Então, esses dias eu atendi um moço que ele deu um soco no. Ele estava tendo rompantes e surtos de raiva, e ele deu um soco no mármore, assim, sabe? E daí ele veio para mim, disse que já tinha gastado mais de 8 mil para tentar consertar a mão. Percebe que naquele surto, naquele momento, ele é o agressor e a vítima dele mesmo, não é mesmo? Então, fica muito nítido, assim, como a gente se torna, está nessa, né, digamos, numa programação, nessa dinâmica, que é o amor que adoece. E quando a gente começou a abrir a constelação, a gente percebeu que tinha assassinatos e que tinha uma mulher que, por exemplo, ele falou, não, foi meu pai assassinou uma pessoa. E eu percebi que não era nem da família dele, digamos, a viúva dessa pessoa ficou sozinha. E ele estava é tão imediato assim que vai acalmando. Eu falei sim, porque a gente começa, é como se a gente fosse desembaraçando, não é mesmo? Esses fios assim, e deixando, né, harmonizado tudo isso. Então, quando existe conflito, esse eu dei um exemplo claro de um conflito muito sério, né, um assassinato. Então, a gente fala, nossa, mas eu tenho que olhar para isso. Sim, gente, porque no sistema de todo mundo tem de tudo que é coisa, é normal isso aí. Só que às vezes a gente fica carregando isso, né? É E legal, até, por exemplo, não, pode é falar. legal, é legal a gente comentar nesse Simone, que quando a gente vai iniciar uma constelação é igual uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. A gente, Sim, assim, não, e a gente assim, tá tudo ir para bem. uma sessão, tem que ir para uma sessão aberta, olhar para aquilo que tiver que se requiser naquele momento. Porque a gente não tem como prever, no caso desse rapaz, né, Simone? Se ele tinha um conflito, que ele estava representando o conflito dos seus ancestrais, até que ponto isso estava causando dor nele atualmente, por que ele estava tendo aquele comportamento. Isso não era fruto das ações dele agora, mas sim dessa questão do passado. Então, Sim. a gente nunca sabe de onde vem, né? Então, é bem legal as pessoas que estão aqui conosco, E olhar acompanhando a assim, nossa live, sabe? um pouquinho disso. Sim, e olhar com amor, com respeito, com carinho, né? Mas e o que que leva esses conflitos, né? Não sei se cabe aqui, Sabrina, falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, né? Porque, então, essas leis que regem, né, que foram observadas, uma delas é a lei do pertencimento.
todo lá diz, né, que qualquer pessoa tem o direito de pertencer ao sistema familiar. Todo mundo, ninguém pode ser excluído. Então, agora imagina né, pai desse moço que, quando comete esse homicídio, você acha que ele é visto bem pela família? Não, né? Ele foi com certeza excluído. E aquela pessoa também lá excluída, todo mundo ficou excluído. E quando a gente traz, não é uma, né? O que vem? É a memória que está ali, daquela dor, daquele sofrimento. Então a gente pode olhar com respeito essa história e harmonizar, colocar cada um em ordem no seu lugar, porque senão a gente fica repetindo, fica sendo leal, né, a essas histórias, como se a gente não merecesse seguir adiante. Então, quando eu olho com muito respeito e coloco todo mundo, porque o Bert Hellinger diz, por exemplo, nesse caso, que eu dei o exemplo, essa viúva, ela também passa a fazer parte do sistema. Tem que olhar com muito respeito para ela. E é bem interessante tudo isso, como é que ficou, né, a organização da família dele depois, assim. Mas é tudo muito sutil, assim, não é nada, nossa, né? Esse é um exemplo bem, eu trouxe um exemplo bem forte, assim, bem, um conflito Mas sério é ali. legal isso aqui elucidar, né, Simone, trazer esses exemplos para as pessoas compreenderem um pouquinho dos conflitos que são trabalhados dentro da constelação. Uma coisa legal também para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, como você mesmo mencionou, mas esse alívio é imediato. Eu sempre brinco que quando durante uma sessão de constelação a gente emagrece, ou a gente fica leve. Por quê? Não é pelo peso que a gente tem, não, mas é porque a carga energética que a gente deixa na constelação, à medida que a gente vai olhando para as questões que se apresentam, a gente vai liberando tanta coisa que está lá guardadinha no nosso inconsciente, que a gente sai da constelação leve, né? A gente sai revigorada, porque a gente tem essa sensação de bem-estar por ter olhado para aquela questão, aquele conflito, acolhido ele, liberado as memórias que estavam presas no nosso corpo, e tudo isso faz a gente ter uma vida mais leve, né? Então, ela é um método grandioso, porque a gente sai dali realmente com uma nova perspectiva, né? Quando a gente trabalha assim. E é legal, né, Simone, a gente falar para quem está aqui conosco, que quiser mandar as perguntas, a gente podem ir mandando as perguntas, né? E também, assim, falar para eles quais são os tipos de constelação que existem, né, Simone? Existem vários tipos, não é mesmo? E cada vez está sendo assim percebido outras formas de trabalhar tudo isso, né? Porque justamente o Bert Hellinger deixou isso muito aberto, né? Deixou muito disponível para que as pessoas continuassem esse estudo, né, esse desenvolvimento dessa ciência, até digamos assim. Temos constelações em grupos, né? Que a gente faz os grupos, tem os representantes. Tem as constelações individuais, que daí pode ser com bonecos, constelações na água também são bonequinhos, só que daí o campo é na água. Então, são várias formas que o profissional capacitado ele vai perceber esse campo. Mas, como assim, eu percebo, né? A vida, a constelação é a representação da vida, o tempo todo está acontecendo algo, entende? Não é uma coisa assim, vocês podem falar assim, mas eu nunca quero fazer uma constelação, mas a tua vida é uma constelação. Então, se você está consciente, fica mais leve da gente caminhar, sabe? Ao invés de simplesmente as coisas irem acontecendo. Porque vai ter sim, tem uma das leis que é a da compensação, que é a lei do equilíbrio, né? Então, não adianta eu querer, isso é a lei do retorno, é tudo assim, né? Não adianta eu querer plantar limão e colher morango. Então, isso tudo tem, né? Essa lei do equilíbrio entre as relações, entre o dar e o receber, o que eu faço, o que eu não faço. E a lei da ordem, né? Que seria quem vem antes tem precedência, no sentido de é mais forte, dá conta. E nós, na nossa geração, olhamos então para quem seriam os maiores do nosso sistema. Maiores, não melhores, tá, pessoal? Maiores. No sistema Só quem vem seriam os nossos primeiro, pais. ordem de chegada. É uma ordem, né? Isso falta muito também, né? Por que é antes? Vamos pensar assim, os seus pais já existiam antes de você chegar, não é verdade? Então, digamos, se você nunca existisse aqui, os seus pais já existiam, não é? Então, e quem vem depois dependeu daquelas pessoas para ver.
Independente se aquela pessoa é um bêbado, se aquela pessoa é uma prostituta, né? Esses são os pais, e são os pais certos. Essa é uma questão que traz tanta sabedoria, sabe? Para a gente perceber que até como pai e mãe, a gente também não precisa ser melhor do que os nossos pais, a gente pode sim ter mais consciência, mas a gente às vezes se coloca um cargo assim de, nossa, tem que ser melhor, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não recebi do meu pai. Gente, isso é uma armadilha, isso é um conflito sério que a gente fez muito, não é mesmo? Uhum. A gente fez muito. Olhar para essas leis, assim como a Simone muito bem apresentou, a gente não tem que só fazer a constelação, mas a gente pode ter uma postura sistêmica na nossa vida, em todos os momentos. Então, por isso que é legal conhecer mais sobre esse método, se pautar lá na literatura tão vasta do próprio Bert Hellinger, falando sobre ordens de ajuda, sobre leis, né? Enfim, tem vários livros assim muito legais dele, bastante ilustrativos, justamente para nos ensinar a ter essa postura sistêmica para tornar a nossa vida mais leve. Então, se a gente respeitar essas três leis, vamos dizer assim, universais que ele apresenta, a gente já vai ter uma vida leve em todas as áreas da nossa vida. Porque eu fiz até umas enquetes, né, Simone, antes da gente começar a live, para saber qual era, o que as pessoas tinham mais dúvida, né? E eu fui perguntando quais eram os maiores problemas que eles tinham. Era com trabalho, com relacionamento, com dinheiro, né? O que tinha mais conflito? E aí eles falaram aqui que o que tinha mais problemas eram realmente com as questões financeiras, né? 81% dos casos. Então, assim, se a gente começa a aplicar essas leis na nossa vida, aí sim, e ter essa postura sistêmica, o nosso relacionamento com o dinheiro vai ficar melhor. O nosso Tem uma relacionamento amoroso vai ficar melhor. O nosso relacionamento no trabalho mesmo, ou com os nossos familiares, com os nossos filhos, como a Simone bem colocou, vai mudar. Tudo isso muda. E ela é uma Estar curado mudança. com pai e mãe, né, Sabrina? Estar curado com pai e mãe não quer dizer convivência, ficar. Na verdade, é o contrário. Às vezes a gente está tão curado que precisa de daí uma distância segura, assim, porque realmente a gente começa a perceber que a gente não tem que mudar os pais, né? Esse é um respeito que a gente precisa olhar, né? E essa questão de colocar, de estar com os pais, mas de uma forma como filhos, né? E sim, um dia, às vezes tem pessoas que os pais ficam doentes, a gente precisa cuidar sim dos pais, claro, eles nos deram a vida, mas nunca cuidar como mãe, né? A gente não inverte a ordem, a gente cuida como filho, sempre respeitando tudo isso, tá bem? E você falou do dinheiro, né? Tem uma frase ali, né, da questão financeira. Daí tem gente que fala, tem que olhar para o pai, tem que olhar, né? Tem uma frase que vamos ver o que vocês vão achar. É de Bert Hellinger, claro, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, quando você está curado com a mãe, o dinheiro vem. Quando você também está curado com o pai, você consegue, o dinheiro fica, ele é presente na sua vida, né? Você não tem, porque muitas vezes, talvez a gente já passou por isso e passa ainda às vezes, né, Sabrina, de ganhar o dinheiro, mas não sabe para onde está indo, né? Muitos de nós, gente, e nós como terapeutas, a gente está o tempo todo também nesses desafios, né? E eu brinco, quem é terapeuta, por que será que a gente é terapeuta, né? Porque a gente é o que mais precisa, daí a gente vive disso, porque é o tempo todo estudando, o tempo todo, né, melhorando, e é claro que daí a gente transborda, e daí leva também para os nossos, né, os nossos alunos, nossos clientes. Não, é justamente, Simone, a gente só é terapeuta porque a gente mais precisa, porque a gente precisa estar o tempo inteiro estudando e olhando para nós. E muitas vezes nós estamos na postura de buscadores da nossa família, né? Nós somos aquelas ovelhas que estão um pouquinho desgarradas do nosso sistema familiar, porque a gente está buscando algo diferente, buscando algo melhor, buscando ter essa postura para justamente ajudar todo o nosso sistema familiar, né? De dizer, olha, dá para a gente fazer um caminho diferente, tem outras possibilidades aqui. E quando a gente olha, adota essas posturas, começa a mudar o comportamento, todo mundo vai percebendo dentro do sistema, né? Acho que isso que é legal a gente falar também.
ou quando a gente passa por uma sessão de constelação, a gente não faz a sessão só para nós, ou a gente não muda de postura só porque isso vai influenciar só a mim. Não é uma postura egoísta, porque todos aqueles que fazem parte do sistema também vão sentir. Essas ações vão reverberar no campo individual de cada um, porque a gente está mudando o campo coletivo da família. Né? E por consequência o campo coletivo do próprio, né, da própria cidade, do próprio planeta e assim por diante. A gente tem vários campos aí, né, vários níveis, né, de Sim, e sistema justamente isso surgindo. já entra muito na física quântica, né, Sabrina? Isso já entra muito na física quântica, né? Nós temos aí a frequência das emoções, né? Uma pesquisa toda do Dr. Hawkins falando sobre vibração, sobre como está o teu estado vibracional influencia todo o resto. Então percebe que não tem nada muito isolado, né? Cada ferramenta que a gente vai trabalhando vai complementando uma outra. A constelação eu gosto muito por conta dessa. Nos tira dessas amarras, desse passado, desses padrões, né, repetitivos, que é muito nocivo muitas vezes, né? Às vezes a pessoa não consegue, meu marido me abandonou, meu pai abandonou minha mãe, meu avô abandonou minha avó, então percebe que isso se repete muitas vezes, né? E a pessoa está naquela postura, ainda se coloca em situações sempre de que alguém vai abandonar ela. Então, por que essa pessoa está atraindo isso? Então, a gente vai sempre olhar para isso. Sim. Até se vocês tiverem alguma pergunta, né, pessoal, fiquem à vontade para nos mandar as perguntas, porque o nosso objetivo hoje aqui nessa live é desmistificar a constelação, né? Desmistificar quando a gente passa por uma sessão ou quando a gente adota essa postura sistêmica na nossa vida. Então, fiquem à vontade aí para nos mandar mais perguntas, né? A gente está aqui para realmente esclarecer as dúvidas de vocês e ser uma contribuição, né? Tava olhando aqui, a gente tem várias pessoas aqui participando, a gente está muito feliz com isso, né, Simone? Porque a constelação é algo mágico, maravilhoso, que está aí disponível, né, para muita gente acessar essa técnica grandiosa e que faz tanto bem, não só aqueles que passam pela sessão, mas toda a família e com todos aqueles que essa pessoa convive também. Dando aí um exemplo também, né, sobre, por exemplo, num relacionamento, né, muitas vezes os relacionamentos, eles estão muito em desequilíbrio naquela lei que fala, né, sobre a compensação, o equilíbrio entre o dar e o receber. E é bem comum chegar um dos cônjuges, geralmente a mulher, chega assim, meu marido me deixou, e eu fazia tudo por ele, né? É lógico, isso, gente, isso é claro que ele deixava, você fazia tudo, né? Não deixava ele fazer nada. Então, daí ele se torna endividado. Digamos que você entrega numa relação, seja qual for, seja afetiva, profissional, na amizade. Se é sempre você que entrega, esse aqui ficou o quê? Endividado. O que o endividado faz? Ele vai embora. Então, daí vem aquela história, eu fiz tanto por aquela pessoa ingrata, aquela pessoa é uma ingrata mesmo, sabe? O quanto a gente não está se permitindo receber também nas nossas relações. E daí, claro que o dinheiro não vem, né? Claro que sempre, porque você está em desequilíbrio, você só está dando, você não está recebendo. Então, isso é muito, só da gente perceber isso e começar a equilibrar o nosso dar e receber, gente, já é uma libertação, não é, Sabrina? Sim, é uma libertação. E a gente tem uma pergunta aqui também, da Lara, perguntando assim, quando a gente identifica, né, Simone, um padrão, como você mencionou, eu identifiquei o padrão do abandono. Eu fui abandonada, minha mãe foi abandonada pelo meu pai, minha avó foi abandonada pelo meu avô e os antepassados também que seguiram essa mesma linha de abandono, tá? Quando se detecta esse padrão de comportamento do sistema familiar, que é bastante comum, não só em relação ao abandono, mas qualquer outra questão, a gente, dentro do processo de constelação, Lara, a gente faz falas sistêmicas para acolher essa questão do abandono e assim poder ressignificar esse processo. Quando isso é feito de uma maneira sincera, bem intencionada, conduzida dentro de um processo de constelação, a gente tem a possibilidade de encerrar esse padrão de comportamento. Isso não quer dizer que a gente está sendo melhor do que as pessoas que vieram antes de nós, mas a gente está tendo uma postura de que agora a gente olha para isso, acolhe e pode fazer diferente.
E, consequentemente, os nossos filhos, né, vão poder ter uma postura diferente, não vão mais precisar repetir esse padrão. Então, a constelação nos ajuda muito nisso. E a gente usa as falas sistêmicas que ocorrem durante o processo da constelação para fazer o encerramento desses padrões, não é mesmo, Simone? Isso, 99% é incluir o excluído. Digamos assim, a gente vai perceber onde é que começou, né? Ah, começou lá no relacionamento da minha bisavó, né? Uhum. E daí, quem que foi excluído aí? Vocês acham que é a vítima ou é o agressor que é excluído? É claro. É o agressor, é aquele que largou e foi embora. Todo mundo ficou, né? Então todo mundo se alista no exército da avó, da bisavó lá que foi. E esquece de olhar para esse homem, né? Como adulto também. Então, se gera um ciclo de vítimas e agressores, porque para ter um agressor tem que ter uma vítima, sabe, gente? Então é uma programação. Então a gente percebe que ninguém mais precisa ser vítima e ninguém é agressor. Então quando a gente inclui esse avô e percebe que foi uma escolha, ele quis ir embora e, sabe, a gente respeita isso, não justificando, não achando certo e nem concordando, mas simplesmente incluindo e aceitando a história que foi assim e que só assim que a vida foi possível chegar até mim, entende? Então, quando eu fico julgando esse bisavô, e muito dos conflitos não é nem pelo que aconteceu, é a forma como a história foi contada. Sabia, Sabrina? Às vezes não tem nada a ver. Muitas vezes é a forma que a criança, muitas vezes, escutou alguém falando, ah, né, não sei o quê, abandonou, né, não era digno, não sei o quê. Então, a forma como a criança recebe essa história, ela começa a reproduzir na vida dela. Então, muitas vezes, tem que perceber se isso é mesmo algo ali, ou se é muita criação da mente também. Então, é um emaranhado. Mas a gente dá conta, né, Sabrina? A gente. A gente dá conta. A gente vai lá para a constelação e a gente vai puxando os fiozinhos desse emaranhamento até a gente chegar na causa raiz e poder ir lá na causa de fato e aí mudar esse padrão de comportamento e, consequentemente, todos os outros vão sentindo o efeito dessa liberação, né? O que é muito rico. Então, como a Lara até mesmo mencionou que depois realmente quebrar a corrente. Quando a gente vem quebrar o padrão, quebrar a corrente e desemaranhar esse processo, a gente tem libertação, a gente se sente mais leve. E essa é uma das principais funções dentro da constelação. Olhar para esse conflito, liberar esse padrão e receber o alívio, né? Uma das Então, é coisas que justamente... mais também machuca, né, que eu gosto de dar os exemplos assim. Você acha que tá bom assim, Sabrina, os exemplos, que eu acho que traz mais clareza, Claro, né? não, é ótimo. Por exemplo, muitas vezes, energeticamente, digamos assim, tem o casal e, sei lá, o homem trai a mulher. Daí vem um filho. O filho, ele assume, né, a favor da mãe contra o pai. E é como se ele casasse energeticamente com essa mãe, sabe? E esse pai fica excluído, né? Vocês acham que esse filho, como é que fica a vida dele? Então, nós muitas vezes estamos aí tentando resolver, né, o conflito, o relacionamento dos nossos pais. Então, uma das falas, assim, é: meu pai e minha mamãe, eu deixo, né, o relacionamento de vocês com vocês, né? E daí, muitas vezes, você vai conversar digamos, com essa mulher. Por que será que ela não saiu dessa relação? Por que ela tem que ficar ali mesmo com a pessoa traindo? Às vezes, tipo assim, o acordo deles é deles, a gente nem sabe como é que é o casal, né? Só que essa criança, esse jovem, a gente mesmo muitas vezes está lá tentando consertar os pais. E quando é assim, eu viro a pessoa de costa para isso, olha para a vida é para frente. Então, é muito fácil a gente ficar olhando pro conflito do pai e da mãe, do vô e da avó, do tio e da tia, do teu irmão e né, da cunhada, porque quanto dos conflitos dos outros estão nos distraindo para que a gente não precise olhar para os nossos, né? Não, justamente. É muito mais fácil apontar o dedo para os outros do que olhar para mim, né? Básico. Então, E outra e coisa, quando Sabrina, a gente está assim, nessa apesar de postura, não né, ter, Simone?
Ô, Simone, quando a gente tá nessa postura, né, de dizer, eu vou ajudar minha mãe, vem cá, deixa pra mim que o problema eu vou resolver, né? O problema dela é do meu pai, um exemplo, né? E aí a gente fala assim, Uhum. bom, a gente já se desloca do nosso papel, né? Porque a gente sai da nossa postura de filho e vai pra postura de pai e de mãe. E aí, quando a gente está deslocado nesse papel dentro do sistema, há todo um desequilíbrio e há um peso gigante para quem mudou, né? Quem está no papel errado. Então, um dos grandes trabalhos da constelação, é como a Simone mencionou, é a gente pegar e colocar cada um no seu lugar. Quem é filho dentro do local de filho e quem é pai e assim sucessivamente no seu devido lugar. Porque nós temos vários papéis na nossa vida. E se a gente está fora do nosso local, do nosso papel, é tudo mais pesado, é tudo mais difícil. A gente não consegue prosperar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter uma profissão. Literalmente está Tem um contra monte de problema. Literalmente está contra a vida é igual uma cascatinha, ela vem de trás e vai, entendeu? É assim, você fica indo voltando, né? E muitas vezes, às vezes, os conflitos são tão sérios, Sabrina, que pode sim envolver, por exemplo, acidentes graves, muita coisa quando está um acidente grave, um negócio, pode ser que está muito fora de ordem, entendeu? Sabe? Então, quebra muito grande da ordem do sistema gera comprometimento da vida. E apesar de não ter cunho religioso, né, como o Bert Hellinger, ele era um religioso, ele percebeu muitas questões nas escrituras sagradas. E um dos primeiros, e o que é mandamento, né? É honrar pai e mãe. Ele vai falar que esse mandamento vem acrescentado de uma promessa. Honra teu pai e sua mãe para que você tenha o quê? Vida longa e próspera, tá? Isso está nas escrituras sagradas, né? Mas o mandamento é honrar, tá, gente? Não é amar. Não é amar o pai e a mãe. Porque a pessoa, de repente, que o pai era doente e que foi alcoolizada a vida toda, que batia nela, ela não vai conseguir amar esse pai. Então, a gente não tem. O amor é uma coisa que acontece aqui dentro. Não é simplesmente eu vou enfiar amor aí dentro de você, né? Mas então agora, o que é? Você é obrigada a amar o teu pai e Você é obrigada a amar seu pai e sua mãe. Isso não existe, né, gente? Mas o que é? Então, é honrar o pai e a mãe. E como é que eu vou honrar o pai e a mãe? A forma mais, assim, de você honrar teu pai e sua mãe é sendo o mais feliz que você puder ser. Ter o mais sucesso. Muito do nosso insucesso, muito dos nossos fracassos, é a gente punindo o nosso sistema. É como se a gente olhasse para o nosso sistema e falar, viu? Vocês não fizeram direito. Olha o que está acontecendo aqui comigo de novo. Ó, culpa de vocês. Então, a constelação faz a gente sair dessa posição de vítima, de criança, né? A gente olha muitas vezes para a nossa criança machucada, e só que a gente pega, então, as rédeas da nossa vida e vai fazer. Abençoado e honrando esses pais, mas daí sim você tem a oportunidade de escrever uma história diferente. Quando você está julgando seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, você vai fazer igualzinho eles. O ciclo vai se repetir porque você está julgando. O julgamento é a coisa que mais nos atrela aos conflitos. É o que mais nos aprisiona a eles e a repetição desses padrões. Que quanto mais a gente julga, ou a gente vai fazer igual, ou a gente vai fazer totalmente diferente, né? Mas os extremos nunca são leves, os extremos sempre são pesados, né? Então, às vezes a gente se dá conta, vai lá e critica a posição, uma postura de um pai, uma postura de uma mãe. Nossa, meu pai traiu minha mãe, eu odeio ele porque ele fez isso, e aí vai naquela coisa. Tá lá julgando o pai. Mas quando ele faz isso, daqui a pouco ele vai lá e se percebe no relacionamento, ele vai lá e trai também. E aí que a coisa pega. É aí que a gente fala que a gente está repetindo esse padrão, mesmo a gente não concordando com o padrão. Mas o que faz isso? É o julgamento, né? É o julgamento lá, trabalhando, batendo naquela tecla, eu sou super contra, eu não odeio que eles façam isso. E aí eu vou lá, quando eu menos percebo, estou fazendo igual, estou repetindo. Então, a questão aqui é usar o amor, acolher, né, esse sistema sem julgar. Quanto menor o nível de julgamento, maior o nosso nível de libertação, né? E assim, então, tem muitas essas questões, né? Esse equilíbrio, tudo isso. Lembra disso, sabe, gente? Honrar. Como que a gente honra a vida? Porque a vida veio disso dali. Se o Criador permitiu
que alguém viesse, né, a partir daquela relação, que o milagre da vida se expressou a partir daquelas duas pessoas, quem somos nós para julgar? Daí, sabe como que é um caso de exclusão também, Sabrina? Alguém que chega e fala assim, não, mas eu sou filha legítima do meu pai. Tipo, os outros filhos que o pai teve fora não são legítimos. Claro que são. Ué, Não, se todo exclui. mundo recebeu a vida, você é filho legítimo. Essa exclusão de irmãos, nossa, isso é a treva, né, Sabrina? Isso causa realmente muito desalinhamento na vida das pessoas. Quando eu me considero melhor, porque eu sou filha legítima, né? E o meu irmão, que foi gerado ali, num relacionamento ali extraconjugal, né? Então a gente nunca mais vai falar assim, pessoal, uma dica minha agora. Ah, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai. Vocês vão falar, meu pai teve um relacionamento extraconjugal. Olha a diferença, Isso aí. né? Porque quando você fala É mais assim, leve meu falar pai isso. traiu minha mãe, é um julgamento, né? A única pessoa que pode se sentir traída e falar é a pessoa. O que aconteceu com ela? Às vezes a pessoa que foi, digamos, que você acha que foi traída, ela não tá nem aí. Ela vai ficar lá, ela vai continuar aquele relacionamento, ela tá de boa. E a gente fica julgando. É verdade. Mas assim, dicas dadas, né? Vamos reduzir esse julgamento, vamos usar o extraconjugal, nada de traição. E agora a gente vai se encaminhando para o final da nossa live, né, Simone? E aí a gente faz o convite para uma próxima, que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre constelação, né? Acho que a gente fica aqui aberta para que vocês possam mandar as dúvidas, os questionamentos. Se vocês quiserem passar por um processo de constelação, entrem em contato conosco, né, Simone? Tanto comigo quanto com ela, que a gente pode fazer a constelação não só presencial, hoje a gente tem ferramentas que nos permitem fazer a constelação também de maneira online, né? Mas tem que ser assim, né? Falando com a pessoa, interagindo com ela. Não tem como fazer a distância sem a interação né, do constelado, né? É Então, online, mas ao vivo. é online, mas é aqui, ó. Né? E a gente vai se encaminhando para o final da nossa live. Ó, a gente tem um agradecimento aqui da Lara, dizendo que foi muito bacana. Obrigada pela live, pelos esclarecimentos. A gente está aqui para realmente desmistificar, né, Simone? Às vezes a gente olha para a constelação como um bicho de sete cabeças e não é assim, é leve. É bom fazer, porque nos ajuda a olhar para a nossa Sabrina, vida. de repente, o pessoal quiser sugerir a gente pegar um tema específico, uma live só sobre constelação e relacionamento, ou sobre o financeiro, e daí a gente pegar possíveis dinâmicas e aprofundar no tema. Então, o pessoal pode também, se tiver interesse aí, sugerir algum tema que a gente possa estar, então, trabalhando em cima disso, percebendo as várias dinâmicas que podem estar sobre esses assuntos, tá bem? Gratidão imensa, pessoal. Muito obrigada. Ficamos felizes, né, Simone, que vocês gostaram. Eu agradeço imensamente, né, a Simone por ter aceitado o meu convite, por dividir essa live comigo, para a gente trazer um pouquinho da nossa realidade que a gente vê no consultório, para a gente poder ajudar muitas pessoas com esse processo tão grandioso da constelação. Ai, Gratidão. gratidão a você, Sá. Você sabe que você é minha irmã de alma. Eu te amo e assim, ó, Ai, amiga, sabe que eu te amo muito. gratidão. Gratidão, Beijo, minha amiga. gente. Estamos à Beijo. disposição. Qualquer coisa, só chamar. Isso aí, nos chame. Um abraço. Beijo, até a próxima. Beijo.